Bem, vamos começar a aula de hoje estudando mais um aspecto a respeito dos gases. O assunto de hoje é sobre efusão de gases e difusão de gases. Bem, você já deve ter notado quando você faz aniversário que os balões de enfeite que foram no dia anterior enchidos, no dia do aniversário está tudo bem, mas no dia seguinte você vai notar que aqueles balões começam a murchar. Aí, sem mais nem menos, você vai examinar aqueles balões que murcharam um pouco e você vai notar o seguinte, que o nó está bem fechado, que não pode ter escapado o gás dali, mas o gás escapou, porque ele está murcho. Bem, então o que está acontecendo é que as moléculas dos gases que ali existem, estão escapando pelos poros das borrachas, do material que foi feito aquele balão. Então, ele passa através dos poros do balão. Bem, esse fenômeno é uma efusão. Define-se efusão como sendo a passagem de um gás através de um pequeno orifício. Então, é o seguinte, como o gás está constantemente se movimentando, ele está constantemente batendo nas paredes do recipiente. Vamos supor que haja um pequeno buraquinho na parede do recipiente. Quando ele vai nessa direção, daquele pequeno buraquinho, ele consegue passar por ele e vai para fora do balão. Bem, para esse fenômeno dá-se o nome de efusão. Agora, a palavra difusão é quando você, por exemplo, chega dentro de um elevador e você sente um perfume de uma senhora que esteve lá bem perfumada. Então, aquele gás ele se espalhou por todo o ambiente. Então, aquilo não é uma efusão, aquilo ali é uma difusão. Difundiu-se o gás pelo ambiente todo. Mas o que interessa mesmo nesse momento é falar sobre a efusão, a passagem do gás através de pequenos orifícios. Em 1829, um inglês chamado Thomas Graham, ele estudou a efusão dos gases e percebeu o seguinte, quanto mais denso era o gás, mais pesado ele era, mais lentamente ele atravessava pequenos orifícios. E ele conseguiu estabelecer uma lei. Essa lei é chamada Lei de Efusão dos Gases, de Thomas Graham, que diz assim, a velocidade de efusão é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Bom, matematicamente você pode examinar essa fórmula. Velocidade de efusão é igual a K, quer dizer, uma constante, dividido pela raiz da densidade. O que eu quero que você observe é que a densidade está no denominador. Isso quer dizer, quanto maior a densidade, menor a velocidade de efusão. Quanto menor a densidade, maior vai ser a velocidade de efusão. Sempre que é inversamente proporcional, quando uma grandeza diminui, a outra está aumentando. Tá bom. Os problemas mais comuns é de comparação entre dois gases. Então, qual é a relação que tem entre a velocidade do gás A e a velocidade do gás B? Quer saber quantas vezes um gás é mais veloz que o outro? Bom, é só fazer a divisão. VA sobre VB vai ser igual. Olhando para a fórmula da velocidade de efusão de Graham, você vai escrever assim, para o VA. Você coloca no numerador. Vai ser igual a uma constante K dividido pela raiz quadrada da densidade do gás A. Dividido agora no denominador por uma constante K dividido pela raiz quadrada da densidade do gás B. Realizando agora a divisão de fração. Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então vai ficar assim, K sobre a raiz quadrada da densidade do gás A vezes, agora o inverso da segunda, raiz quadrada do gás B sobre K. Bem, você está vendo que dá para cortar o K em cima e embaixo. Então, no final vai ficar assim. Vai ficar a raiz quadrada da densidade do gás B sobre a raiz quadrada da densidade do gás A. Esta é uma fórmula importante. Porém, só lembrando a vocês agora o seguinte. Como é que você calcula a densidade? Não é pressão vezes a massa molar sobre RT? Essa é a fórmula da densidade. Então, a gente pode fazer o seguinte. No lugar da letra D de densidade, a gente vai escrever pressão vezes massa molar sobre RT. Então, vai ficar assim. VA sobre VB é igual a raiz quadrada da densidade do gás B sobre a densidade do gás A, certo?
No lugar da densidade, então, do gás B, você vai escrever assim: pressão vezes a massa molar do gás B dividido por RT, dividido por, agora a densidade do gás A. Pressão vezes a massa molar do gás A sobre RT. Simplificando agora os termos comuns. Então, a pressão é igual para os dois gases. Então, pode cortar P. O R, a constante dos gases, é igual para todos. Pode cortar o R. E a temperatura, também você vai poder cortar aqui a mesma temperatura. Quando você compara a densidade de dois gases, você sempre faz a comparação à mesma pressão e temperatura. Então, o P e o T pode ser cortado. Bom, no final vai sobrar o quê? Vai sobrar a raiz quadrada de MB sobre MA, ou seja, massa molar do gás B sobre a massa molar do gás A. Essa forma também é importante. Então, VA sobre VB é igual a raiz quadrada da densidade do gás B sobre a densidade do gás A. Ou, você pode falar assim, VA sobre VB, velocidade do gás A em relação ao gás B, é igual a raiz quadrada de massa molar do gás B sobre massa molar do gás A. Então, vale para a densidade, vale também para a massa molar. Agora, já dá para fazer um primeiro exercício. A mesma temperatura e pressão, quantas vezes a molécula de hidrogênio é mais veloz que a molécula de oxigênio? Eu já estou dizendo que o hidrogênio é mais rápido. Então, você vai escrever assim, V do H2 sobre V do O2 é igual a raiz quadrada de massa molar do O2 sobre massa molar do H2. Vamos calcular as massas molares? Então, vejamos. H2, o H pesa 1 vezes 2 dá 2. O oxigênio pesa 16 vezes 2 dá 32. Então, vamos aplicar a fórmula. V do H2 sobre V do O2 vai ser igual a raiz quadrada da massa molar do O2, que é 32, sobre a massa molar do hidrogênio, que é 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 32 sobre 2, que vai ser igual a 32 sobre 2 é 16. Então, vai ser raiz quadrada de 16, que vai ser igual a 4. Então quer dizer que a velocidade do hidrogênio é 4 vezes a velocidade do oxigênio. Tudo bem? Fácil pra caramba, nada de especial. Então, V1 sobre V2 é igual a raiz quadrada de M2 sobre M1. Vamos fazer mais um exercício. O exemplo 2 apresenta o seguinte: a qual distância do balão de hidrogênio os gases vão se encontrar? Aí então você tem um esquema onde você tem assim hidrogênio, um balão com hidrogênio conectado a um tubo, e do outro lado do tubo, de 100 centímetros de comprimento, você tem um balão com oxigênio. Os dois estão fechados, mas os dois são abertos simultaneamente. Aí o que acontece? O hidrogênio vai escapar, o oxigênio vai escapar no mesmo instante. Aí o que acontece é que o hidrogênio vai caminhar, por exemplo, X centímetros, até encontrar o oxigênio. Mas a que distância ele vai acabar encontrando o hidrogênio? Bom, se o tubo inteiro tem 100 centímetros, o hidrogênio andou X centímetros até encontrar o oxigênio, então o oxigênio vai ter que ter andado 100 menos X. Então eu quero saber o seguinte: qual é a distância X, onde os dois gases vão se encontrar? Então, você vai fazer o seguinte: você vai comparar a velocidade dos dois gases, a velocidade do hidrogênio em relação à velocidade do oxigênio. Bom, você já fez isso, foi no exercício anterior, mas a gente vai repetir. A velocidade do hidrogênio em relação à velocidade do oxigênio é igual a raiz quadrada da massa molar do oxigênio em relação à massa molar do hidrogênio. Qual é a massa molar do oxigênio? Calcula, vai dar 32. Qual é a massa molar do hidrogênio? É 2. Então vai ficar assim: velocidade do hidrogênio em relação à velocidade do oxigênio vai ser igual a raiz quadrada de 32, que é a massa molar do oxigênio. 32 por 2 é 16, e a raiz de 16 é 4. Conclusão: o hidrogênio é um gás 4 vezes mais veloz do que o oxigênio. Então agora você escreve assim: V do H2 é igual a 4 V do O2. Mas como é que a gente mede a velocidade? Medir a velocidade não é medir o espaço percorrido pelo tempo? Então vamos supor que o hidrogênio percorreu X centímetros, divide pelo tempo T. Ela vai ser igual a 4 vezes a velocidade do oxigênio. Muito bem, mas qual vai ser o espaço percorrido pelo oxigênio? Vai ser 100 menos X
dividido pelo tempo t. O tempo é igual, porque você abriu simultaneamente os dois gases ao mesmo tempo. Então, eles vão ter percorrido o mesmo tempo, até se encontrarem. Então, vai dar para cortar o t. Então, agora você acabar de fazer essas continhas. Vai ficar assim, x é igual a 4 vezes 100, que dá 400, menos 4 vezes x. Então, vai ficar assim, x é igual a 400 menos 4x. Muito bem, passa o 4x para o outro lado, vai ficar x mais 4x vai ser igual a 5x, que vai ser igual a 400. Passo 5 dividindo, x vai ser igual a 400 sobre 5, que vai ser igual a 80. Quer dizer que o hidrogênio caminhou 80 centímetros até encontrar o oxigênio. Logicamente, o oxigênio caminhou 20 centímetros, porque no total tem que dar 100, o tubo todo. Então, o hidrogênio caminhou 80 centímetros e o oxigênio caminhou 20 centímetros até se encontrarem. Legal, né? Vamos também fazer mais um exercício. O exercício 2 dessa lista de exercício que vocês têm em mãos. O exercício é o seguinte: o gás amoníaco, em contato com o gás clorídrico, HCl, forma uma substância branca. Bom, então quer dizer que quando a amônia, o gás amoníaco, entra em contato com HCl, forma-se uma nuvenzinha branca. Através da extremidade esquerda de um tubo, introduz-se amônia. Então, do lado esquerdo, você vai colocar amônia. Pela outra ponta do tubo, introduz-se gás clorídrico, o HCl, no estado gasoso. A formação da substância branca, que é o encontro dos dois, se percebe pelo aparecimento de uma mancha branca dentro do tubo. Assinale a alternativa que mostra corretamente o lado em que aparece a mancha branca. Dados: massa molar do HCl 36, massa molar da amônia NH3 17. Então, você tem dois gases, um que pesa 17, que vai entrar do lado esquerdo, que é a amônia, NH3, e outro gás, que é o ácido clorídrico, o HCl, o cloreto de hidrogênio, HCl, do lado direito. Aí você coloca os dois gases simultaneamente. Se eles tivessem a mesma massa molecular, o que ia acontecer? Ia encontrar bem no meio do caminho. Mas um é mais leve do que o outro. Bem, o mais leve você sabe que anda mais depressa. Se a amônia é mais leve, então ela vai andar mais rapidamente do que o HCl. Então ela vai passar pelo meio e vai acabar encontrando o HCl já do lado do HCl, que é mais lento. Então é só você pensar assim. Repetindo, se eles tivessem a mesma massa, eles iriam se encontrar exatamente no meio. Mas o mais leve é mais veloz. O mais leve é a amônia. Então ele vai atravessar, vai passar pelo meio antes do HCl chegar lá. Quer dizer que a mancha branca, quer dizer, o local de encontro dos dois gases, vai ficar mais próximo do HCl, que vai corresponder à letra C de casa. Tá bom? Fácil, né? Exercício 1. Esse exercício tem o seguinte enunciado. Num recipiente encontram-se moléculas de gás clorídrico e, em outro, moléculas de gás hélio. Então, o ácido clorídrico tem a fórmula HCl e o hélio é apenas HE. Estando os dois gases à mesma pressão e temperatura, abrem-se os dois recipientes. O orifício de abertura é igual para os dois. Deixando abertos os recipientes durante o mesmo tempo, pergunta-se quantas vezes mais moléculas de hélio escapam que do gás clorídrico. Então já está dizendo que o hélio vai escapar mais rapidamente do que o ácido clorídrico. Então a gente tem que ver qual é a velocidade desses dois gases, certo? Resolvendo. Primeira coisa, a gente vai ter que calcular a massa molecular de cada um, massa molar. Então, quanto é que pesa o HCl? O H pesa 1, cloro 35, quer dizer que o HCl vai pesar 36. E quanto é que pesa o hélio? Pesa 4. Foi dada a massa molar aí. Agora vamos aplicar a lei de Graham, que fala assim, a velocidade de um gás em relação ao outro é igual a raiz quadrada
do inverso das massas molares. Então, ficaria assim. Velocidade do hélio em relação à velocidade do HCl é igual a raiz quadrada de massa molar do HCl sobre massa molar do hélio. Vamos substituir? A velocidade do hélio em relação à velocidade do HCl é igual a raiz quadrada de 36, que é a massa molar do ácido clorídrico, sobre 4, que é a massa molar do hélio. 36 sobre 4 vai dar 9, raiz de 9 vai ser igual a 3. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o hélio é 3 vezes mais veloz do que o ácido clorídrico. Se ele é 3 vezes mais veloz, vão sair, em número de moléculas, vai sair 3 vezes mais moléculas de hélio do que de HCl. Vamos fazer agora o exercício número 3. O exercício 3, então, tem o seguinte texto. Fala assim: sendo a densidade relativa do gás A em relação ao gás B igual a 16, a relação entre as velocidades de efusão de B em relação a A será igual a quanto? Resolvendo. Muito bem, então ele falou que a densidade do gás A em relação ao gás B era igual a 16. Então você vai fazer assim. Velocidade do gás B em relação ao gás A é igual a raiz quadrada da densidade do gás A em relação ao gás B. Mas ele já falou que a relação entre as densidades é 16, porque ele disse que a densidade relativa é 16. A raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4. Conclusão: a velocidade do gás B em relação ao gás A, a velocidade do gás A é igual a 4. Daí, a resposta final vai ser a letra E de elefante. Exercício 4. O exercício 4 tem o seguinte texto. Um recipiente contém oxigênio O2 e metano, CH4. Abrindo-se uma válvula de escape durante certo tempo, observa-se que saíram 20 litros de oxigênio. Pergunta-se, nesse mesmo tempo, quantos litros de metano também saíram? Dados, massa molar do carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. E a raiz de 2 é igual a 1,4. Resolvendo. O primeiro passo é calcular a massa molar do oxigênio, O2, e do metano. Quanto é que vai pesar o O2? O oxigênio pesa 16 vezes 2 dá 32. Quanto é que pesa o metano? Metano é CH4. O carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1, vai dar 16. Então agora a gente vai fazer a relação entre as velocidades. A velocidade do oxigênio em relação à velocidade do metano é igual a raiz quadrada da massa molar do metano sobre a massa molar do oxigênio. Massa molar do metano é 16, do oxigênio 16 sobre 32, que simplificando vai dar raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 é 1 e raiz de 2 embaixo é 1,4. Quanto é que dá 1 dividido por 1,4? Vai dar 0,7. Agora eu já sei que a velocidade do oxigênio é igual a 0,7 vezes a velocidade do metano. Tá bom. Como é que você vai medir a velocidade do oxigênio e do metano? Ele vai medir o volume de oxigênio que escapou e o volume de metano que escapou. Então vai ficar assim. O volume de oxigênio que escapou foi de 20 litros em um certo tempo. Bom, quantos litros de metano também saíram nesse mesmo tempo? Aí você vai colocar assim, X litros de metano saíram no mesmo tempo. Então, para você calcular a velocidade para o oxigênio, fica assim, 20 sobre T, isso vai ser igual a 0,7 vezes a velocidade do metano, que vai ser igual a X sobre T. O T pode cortar, aí você vai passar o 0,7 para o outro lado dividindo, vai ficar 20 sobre 0,7, isso vai ser igual a aproximadamente 28 litros. Quer dizer que no mesmo período, no mesmo tempo, escapam 28 litros de metano, enquanto de oxigênio saem apenas 20 litros. Então a resposta vai ser letra B de bola. Exercício número 5.
O exercício 5 diz assim: a velocidade de difusão do gás hidrogênio é igual a 27 km por minuto, em determinadas condições de pressão e temperatura, e deu a massa atômica de hidrogênio, que é 1, e do oxigênio, 16. Nas mesmas condições, a velocidade de difusão do oxigênio em quilômetros por hora vai ser de quanto? Resolvendo, ele já dá a velocidade do hidrogênio, que é 27 km por minuto, e quer saber qual é a velocidade do oxigênio, que vai ser x km por hora. Mas por enquanto você não deve se preocupar com a unidade de tempo. Vamos começar calculando a massa molar. Massa molar do hidrogênio H2 vai ser igual a... O hidrogênio pesa 1 vezes 2, porque são 2 átomos, vai ser igual a 2 gramas por mol. E a massa molar do oxigênio, O2, vai ser calculada assim. O oxigênio pesa 16 vezes 2 vai dar 32 gramas por mol. Pronto, já tem as massas molares. Agora, qual é a relação que tem entre as velocidades? Bom, a relação entre as velocidades é a seguinte: a velocidade do hidrogênio em relação ao oxigênio é igual à raiz quadrada da massa molar do oxigênio em relação à massa molar do hidrogênio. Qual que é a velocidade do hidrogênio? 27. Qual que é a velocidade do oxigênio? Não sei, vou descobrir. Isso vai ser igual à raiz quadrada de... Qual é a massa molar do oxigênio? 32 sobre 2, que é a massa molar do hidrogênio. Mas 32 sobre 2 é igual a 16 e a raiz de 16 é igual a 4. A velocidade do hidrogênio é 27 sobre a velocidade do oxigênio, do O2, que eu não sei qual é, isso é igual a 4. Ou seja, vou passar a velocidade do oxigênio para o outro lado multiplicando. 27 é igual a 4 vezes a velocidade do O2. Muito bem. Então a velocidade do O2 vai ser igual a... Passo 4 dividindo, 27 por 4 vai ser igual a 6,75 km por minuto. Eu acabei de achar a resposta ser 6,75 km por minuto. Bom, então quer dizer que em 1 minuto o oxigênio caminha 6,75 km, mas ele quer saber por hora. Bom, então você vai fazer uma regrinha de 3. 6,75 km em 1 minuto. Em 1 hora, que são 60 minutos, isso vai corresponder a x. Multiplica em cruz, você vai achar 405 km. Então, a velocidade do oxigênio em quilômetros por hora vai ser igual a 405 km por hora, que vai dar a resposta letra C de caça. Tá bom? Exercício 6. Esse exercício número 6 tem o seguinte texto. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, um gás X atravessa um pequeno orifício a uma velocidade 3 vezes menor que o hélio. Então pergunta, qual a massa molecular desse gás X? Então ele já está dizendo que a velocidade desse gás X é 3 vezes menor do que a do hélio. Ou você pode pensar assim, a velocidade do gás hélio é 3 vezes maior do que esse gás X. Tudo bem? Então vamos ver como é que a gente começa resolvendo. Dado a massa molar do hélio é igual a 4. Bem, na aula de hoje, a gente vai usar a lei de Graham o tempo todo. Mas o que vai dizer a lei de Graham para esse caso? Vai falar assim, a velocidade do hélio em relação à velocidade do gás X é igual a raiz quadrada da massa molar do gás X sobre a massa molar do hélio. Mas como a velocidade do hélio é 3 vezes a velocidade do gás X, então eu vou escrever assim. Em vez de escrever velocidade do hélio, vou colocar assim. 3 vezes a velocidade do gás X sobre a velocidade do gás X é igual a raiz quadrada da massa molar do gás X sobre a massa molar do hélio, que é 4. Você pode cortar a velocidade do gás X em cima e embaixo. E agora a gente vai elevar tudo ao quadrado, porque aí a gente elimina essa raiz. Então ficaria assim, elevando os dois membros ao quadrado. Ficaria 3 ao quadrado é igual àquela expressão raiz quadrada da massa molar do gás X sobre 4 elevado ao quadrado. Bem, na hora que você elevar ao quadrado, de um lado vai ficar 3 ao quadrado dá 9. E quando você elevar ao quadrado a raiz quadrada, vai ficar apenas massa molar do gás X sobre 4. Bem, vai passar o 4 para o outro lado multiplicando, massa molar do gás X vai ser igual a 36. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo.
Mas, de qualquer maneira, vocês têm as resoluções, vocês podem fazer de novo esse exercício. Tá bom? Por hoje é só. Bom final de semana. Tchau, tchau.